Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura do livro do profeta Isaías, nós temos um texto muito bonito e eu queria refletir com vocês, pelo menos o início deste texto. Nós estamos aqui num contexto provavelmente de retorno do povo de Israel do exílio babilônico para a terra de Israel. Ou seja, eles estavam saindo ou prestes a sair de um estado de escravidão, de servidão, de serviços duros, para a terra própria deles. Então, essa ida de Jerusalém muitas vezes para esses lugares de escravidão, como a Babilônia, o Egito, em alguns momentos foram vistas como um castigo, ou como uma consequência dos pecados que eles cometeram. E é interessante que muitas vezes a gente percebe na Sagrada Escritura, Israel, ou seja, aquele povo, o povo de Deus, se culpando, ou reconhecendo que o sofrimento que eles estavam vivendo era merecido, porque eles tinham pecado contra Deus. Agora, olha o que diz aqui. O texto diz o seguinte: falai ao coração de Jerusalém, e dizei em alta voz que sua servidão acabou, e a expiação de suas culpas foi cumprida. Primeira frase: falai ao coração de Jerusalém. É muito interessante essa ideia de falar ao coração. Dá uma ideia de intimidade, de proximidade. Nós tocamos o coração de uma pessoa quando nós temos acolhimento. Quando nós, de repente, nos aproximamos daquela pessoa e tocamos o coração de algum modo daquela pessoa. Ou aquela pessoa toca o nosso coração. É uma forma de dizer coração, o lugar de acolhimento ou de rejeição. É interessante isso, porque quando Deus, simbolicamente, claro, quando Deus nos toca, quando nós nos abrimos, é quando Deus consegue tocar o nosso coração. Não é nem quando Ele toca a nossa mente. Nós podemos ler muitas coisas sobre Deus e ficar só na leitura, na intelectualidade, no conhecimento. Mas quando Deus toca o coração, é quando a pessoa desperta e muda. Não é assim? Ou seja, o coração é o lugar da experiência. É o lugar onde a gente faz a experiência, onde a gente sente. Eu digo experiência no sentido de sentir. Nós sentimos com o coração. Quando o nosso coração se atrai, quando o nosso coração se sensibiliza, aí acontece. Aí acontece o encanto, acontece a mudança, acontece o despertar. Às vezes, por exemplo, os pais vivem dizendo para o filho, ou alguém vive dizendo para um membro da família: faça isso, mude, saia dessa vida. E a pessoa está ali escutando aquilo, já está enjoado de escutar, mas de repente não chegou ainda no coração. Quando aquela pessoa passa por uma experiência que mexe com a vida, e não só com o conhecimento, aí a pessoa muda. Não é assim que acontece? Eu já vi muita gente mudar de vida através da experiência de fé. Quando Deus conseguiu tocar o coração da pessoa, a pessoa mudou de vida. Vixe, rapaz, fulano de tal tá desse jeito, eu nem imaginei que fosse ela, que fosse ele. Pois mudou, porque Deus tocou o coração. Então, vejam, agora Deus quer tocar o coração de Jerusalém, de Israel. Falai ao coração de Jerusalém. E o que é que Deus quer que fique bem gravado agora no coração de Jerusalém, ou seja, no coração do seu povo? Dizei em alta voz que sua servidão acabou, ou seja, o seu tempo de serviço duro acabou. A escravidão acabou e a expiação de suas faltas foram cumpridas.
Porque a expiação de suas faltas foram cumpridas. Porque Israel vivia na escravidão, vivia no exílio, entendendo que estava ali pagando os pecados, ou seja, fazendo sacrifícios para pagar os pecados. E Deus agora diz: ei, eu já entendi, eu já acolhi todo o teu serviço, todos os teus sacrifícios. Agora você está livre de toda pena. Não só perdoado, mas está livre também da pena. Porque uma coisa é a gente ser perdoado, outra coisa é a gente se sentir perdoado. Entendem? Quantas e quantas vezes a gente carrega sentimento de culpa pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Eu já atendi tantas pessoas, meu Deus, que não começava nem a conversar, não conseguia nem começar a falar. E quando falava eu entendia que era um peso imenso das culpas de um desacerto na vida. Mas é interessante a gente refletir sobre isso. Porque quem é que não tem desacerto na vida? E se não tem, quem nunca teve? Se eu perguntar aqui, quem nunca errou aqui, levante o braço. Alguém se atreveria a levantar o braço? Né? Então, por causa dos erros que todos nós cometemos, nós carregamos culpas. E carregar culpa, sentimento de culpa, não existe doença pior. É verdade ou não é? Não existe coisa pior do que a gente se sentir culpado. Culpado. E tem gente que morre com sentimento de culpa. Será que nós não carregamos também tantas culpas, tantos remorsos? Culpas porque praticou um ato que achou ainda que foi uma ofensa a Deus. Mas culpa também às vezes porque cometeu um erro contra uma pessoa e nem se perdoa. Você não se perdoa por aquilo, nem você mesmo se perdoa. Mas, querido irmão, querida irmã, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é esta: nós somos frágeis. E como frágeis, nós devemos aceitar as nossas imperfeições. Ou seja, aceitar que nós podemos errar. Quando eu aceito que eu posso errar, o sentimento de culpa diminui. Não é que eu agora vou errar, porque eu não vou ter mais culpa de nada. Não é isso. Mas é porque o sentimento de culpa muitas vezes só maltrata. Talvez o que importa mais é trocar o sentimento de culpa pela decisão de tomar um caminho diferente. Aplainai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas, diz a palavra de hoje. Então seria melhor tomar outro caminho do que carregar o sentimento de culpa pelo resto da vida. É claro que se eu cometi um erro, eu devo reparar, até por questão de paz de consciência. Eu reparo. Quando as pessoas perguntam muito, por exemplo: padre, eu fiz uma promessa, mas eu não posso cumprir, né, desse jeito, mas eu não estou em paz, porque eu sei que eu fiz a promessa. E aí eu aconselho a pessoa a pagar a promessa de outro jeito. Faça um ato de caridade, dê uma cesta básica a alguém, vá no hospital, visite uma pessoa, dê atenção a um idoso, transforme. Se você não consegue pagar, transforme a sua promessa em uma atitude que seja benéfica e que sacie também a tua consciência. Estão entendendo? Então, queridos irmãos, certamente Israel, o povo de Deus, carregava uma culpa imensa, um sentimento de culpa imensa. Eu pequei, eu errei, eu não presto, eu estou aqui por isso. E como é bom agora ouvir de Deus isso: o tempo da servidão acabou e as tuas faltas já foram expiadas. Eu já acolhi o teu sacrifício. Para com isso agora. Eu não quero mais os teus sacrifícios. Eu quero agora o teu coração. Falai ao coração. É isso que Deus quer de nós, queridos irmãos. O nosso coração.
esteja ele bem, esteja ele estraçalhado, Deus quer o teu coração e o meu coração. Que Deus nos ajude, queridos irmãos e irmãs, primeiro, a deixarmos Ele falar o nosso coração, não só a cabeça também, é preciso a gente entender, a gente conhecer as coisas, mas é bom que Deus toque mesmo o nosso coração. E em segundo, que a gente tire o peso das culpas e tome o caminho de Deus, o caminho que Ele tem para nós, que é um caminho de paz, é um caminho feliz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, disse Jesus, né? Então não carregue os teus fardos. Toma o fardo de Deus, de Jesus, que é leve. Ou seja, o fardo de Deus é o amor que Ele derrama sobre ti. Para finalizar, eu queria dizer duas palavrinhas sobre o Evangelho. No Evangelho aparece uma expressão muito bonita, quando João diz, o João Batista aqui, não é? Ele diz: eu não sou digno de me abaixar para desamarrar as correias da sua sandália. É muito bonito isso. É o reconhecimento de quem é grande é Deus e nós somos pequenos. João era um grande profeta. João foi visto e ainda é visto como um grande profeta. João arrebanhou muita gente. João tinha os seus seguidores que lhes eram fiéis. Muitos eram fiéis a João Batista, ao seu ensinamento. Viviam ali na escola, se é que podemos chamar de escola, viviam na escola de João. E no entanto João se achava tão pequeno e dizia: vai vir outro, ou melhor dizendo, virá outro maior do que eu, que tem mais força do que eu. Eu batizo com água, Ele vai batizar vocês com o Espírito. É Ele quem dá a graça, não sou eu. Eu apenas faço gestos, ritos, e o sigo, e o anuncio. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, seria tão bom que nós tivéssemos a humildade de João Batista, a humildade de reconhecer quem nós somos e quem é Deus. Porque às vezes a gente é tantinho assim, ou a gente tem tantinho assim, e acha que é tudo, ou que já tem tudo, e que é o dono do mundo. Vocês conhecem gente assim, de nariz empinado, é ou não é? Pessoas que, se pudesse, não pisavam no chão. Esses dias eu falei com uma pessoa aqui em Iguatu, e a pessoa tem uma profissão boa, de destaque, tudo. E eu achei assim um tanto estranho o jeito da pessoa responder, como se tivesse assim, não me toque, sabe? Eu disse: meu Deus, está sujeito a qualquer coisa igual a mim, que sou um pobre mortal. Então não deixemos que a vaidade, que o espírito de grandeza tome conta de nós, a ponto da gente desreconhecer ou não conhecer os outros, rebaixar os outros e mais ainda, querer se colocar no lugar de Deus. João Batista nunca quis isso. Na Bíblia está cheio de exemplos assim. Nossa Senhora mesmo, né? Eis aqui a serva do Senhor. Para finalizar, queridos irmãos e irmãs, tem um trechozinho aqui muito interessante que fala sobre a confissão. Hoje não é dia de falar de confissão, mas eu achei interessante isso, porque diz a palavra que muitos iam a João, escutavam os seus ensinamentos e ali confessavam os seus pecados. Olha só, naquele tempo já existia algum ritual, algum tipo de prática ligada à confissão. Não era certamente a confissão que nós temos hoje, do modo que nós temos hoje, mas tinha alguma forma de ir a um homem, um ser humano, e reconhecer as suas fragilidades e aceitar o batismo. Aceitar o batismo significaria, naquele tempo, significaria, né? Tomar um novo caminho. E era o caminho de espera de Jesus que estava para vir. Portanto, era um caminho de conversão. É muito interessante. Quanto tempo faz que você se confessou? E confissão não é para os santos não, viu?
Confissão é para gente ruim, como eu e você. É para pecador igual a mim e você, viu, Amélia? Não pense que é só para você ou que é só para mim, não. É para nós todos. Não responda a pergunta, pelo amor de Deus. Ou talvez você nem saiba responder, porque nem sabe mais quando se confessou. Infeliz. Quanto tempo faz que você se confessou? Responda só para você. Ah, padre, eu não vou me confessar com o padre, não. O padre é um homem igual a mim. Eu gosto de dizer isso. Então saia da missa, porque quem está presidindo a missa é um padre. E é o mesmo padre que atende a confissão. Não venha mais à missa, por favor. Não, venha, não deixe de vir, não. Mas saiba que é o mesmo padre. Ah, eu não vou me confessar, não, porque o padre é pecador igual a mim. Com certeza, e comedor de feijão do mesmo jeitinho de você. Mas não traga o seu meninozinho para batizar, não, porque é o mesmo padre que atende a confissão que vai batizar o seu menino. Eu não vou me confessar com o padre, não, porque ele é pecador demais. Muito bem, então não venha casar, porque quem vai assistir o teu casamento é o padre. E é o mesmo padre que atende a confissão, que é pecador. E por isso você não se confessa. Sabe por que nós não nos confessamos? Muito mais de dizer porque fulano é pecador. Se fosse assim a gente não votava em ninguém. Diga isso. Agora seja consciente e diga isso. Eu não vou votar em fulano não, porque fulano é pecador demais. Até rouba aquilo que é direito meu. Eu não estou citando nome de ninguém. Eu não vou botar meu filho na escola não, porque o professor é um pecador. Diga isso e não bota seu filho na escola. Sabe por quê que a gente não se confessa? Primeiro, porque a gente não tem consciência do pecado. Depois, porque a gente tem vergonha do que é. Se fosse para dizer o que é bom, a gente sentava lá e dizia... Igual o Rolando Lero lá da escolinha, né? Vocês conhecem o Rolando Lero? Como é que ele diz lá? Tem uma frase dele lá que eu esqueci. Mestre! Você aí faz a bajulação dele, depois responde, né? Tudo errado, mas responde. Então vejam, nós queremos nos aparecer bem, mas quando é para a gente se acusar, porque a confissão é uma autoacusação. Eu estou me autoacusando. Eu estou dizendo quem eu sou de verdade. Estou dizendo as coisas que não prestam em mim, mas na perspectiva de mudança. E o outro ponto é porque às vezes a gente não quer mudar, por isso que a gente não se confessa. Falta de consciência, falta de coragem para dizer quem é e falta também de disposição para a mudança. Não é porque o padre é pecador, não. O padre se confessa do mesmo jeito de você. Do mesmo jeitinho de você. Eu atendo geralmente um padre que às vezes vem aqui, se confessa comigo e eu me confesso com ele também. E é tão boa essa experiência. A gente saber, a gente se rebaixar diante de Deus, reconhecer o nosso nada. O padre, gente, ali naquele momento, é um mero instrumento. Mas quem derrama a graça é Deus. No dia que você vai a um psicólogo, a um médico, eles são meros instrumentos. Mas quem te cura é o remédio que ele passa. No caso é uma oração que o padre faz, é o sacramento que ele dispensa para a tua vida. No fundo é Deus quem age e não somos nós não. Nós não somos capazes de fazer tanto bem a ninguém. Mas é Deus que se utiliza de pobres pecadores para derramar a sua graça. Então, queridos irmãos, que Deus nos ajude a essas três coisas. Deus que fala ao nosso coração, não carreguemos mais a nossa culpa, Deus já perdoou. Para que esse sentimento de culpa? Resolva a sua situação e viva em paz. E viva em paz. Depois, nós não somos grandes, quem é grande é Deus. Eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. E por fim, a ideia da confissão. Nós nos confessamos porque somos pecadores. E só Deus é santo. Só Deus é santo. Como dizemos no português, 3 vezes santo. Amém?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.